Salve, salve, Thiago Minhoca, seja bem-vindo aqui, tá? Ao nosso programa, ao nosso famoso Lista de Cauê. Isso aí. E agora Boa a gente noite. com o E aí, Ceará. Minhoca? Vamos começar a falar aí das opções, Cauê, que você separou para o gol do Ceará, que é uma questão realmente mais urgente que a do esporte, né? No esporte a gente Com chegou certeza. a cravar a manutenção dos três goleiros, né? Claro que dependendo de opções que apareçam no mercado, de ofertas, pode-se pensar em emprestar Thiago, alguma coisa do tipo, mas no Ceará, a gente já vê com uma preocupação muito maior, né? Uma necessidade muito maior, não é isso? E o tiro de segurança, eu acho total dessa lista aí, sobretudo quando você olha os brasileiros, seria a Walter. Eu acho que esse era o tiro, assim, quero resolver minha vida, quero reduzir minha chance de erro, seria a Walter. E você ainda pegaria um cara livre no mercado, que ao contrário dos outros, você vai ter que ter alguma movimentação para poder negociar com os clubes. Que é o caso do Gabriel, que acho que foi bem no Juventude, no Curitiba ano passado, mas é um cara que tem bagagem aí internacional. Rafael Cabral também, apesar de no último ano, nos últimos anos, não ter, último ano no Cruzeiro não ter ido bem, tanto que foi emprestado pro Grêmio. Mas é um cara que tem uma bagagem, assim, uma experiência que eu acho que o Ceará vai precisar de um goleiro que, se não for aquele cara excelente, mas que seja um cara líder e com experiência, porque os últimos anos do Ceará terminou que quando tinha Richard, bem, ok. Quando não tinha, você ficava torcendo para não ter aperreio. Então, o Ceará precisa, no próximo ano, resolver a vida dele aí na posição. E aí, quando entra para os outros nomes aí, Daniel Fusato, é um brasileiro que saiu da base do Palmeiras, seleção de base no Brasil, jogou pouquíssimo na Roma e está se firmando no futebol espanhol. Mas no Eibar, que é um clube menor, então talvez você conseguisse trazê-lo. E as minhas apostas é muito aí nesses goleiros estrangeiros. Que são goleiros, inclusive, acho 2, 3 deles aí, que eu botei para o esporte no início desse ano. Antes do esporte fechar com os Aí, goleiros com que fechou, eram nomes que eu tinha apontado, sobretudo o Santiago Meli, que é do Atlético Júnior, Barranquilha. Ele é uruguaio, é terceiro goleiro da seleção uruguaia. Inclusive se tornou o terceiro goleiro da seleção uruguaia. Álvaro Monteiro, que é também terceiro goleiro da seleção colombiana, Milionários. E Gaspar Sérvio. Talvez seja até o mais barato aí, sendo do Guarani do Paraguai, mas é um goleiro que foi titular do Rosário Central há 2 já mais anos. experiente também, né? Já mais experiente, que daria esse lastro que eu acho que o Ceará precisa desse goleiro experiente, de um cara que te imponha respeito e confiança. O Rodrigo Rei, esse é do Independiente, é um dos melhores goleiros do Campeonato Argentino desse ano. E Rufo, que é um cara mais novo, mas é um muito bom goleiro. 24 anos seria algo para você pegar, para Apostar, né? trazer, Para fazer esperar que ele dinheiro. mantenha o nível e fazer dinheiro. Uhum. A única questão dele é por ser um goleiro pela idade ainda jovem, mas é um cara que tem muito potencial. Você poderia ter o azar do cara chegar aqui e dar uma farrapada. Mas é um cara que talvez seja o cara que te traga mais vantagens financeiras à frente. De você apostar nele, de um clube que não é tão difícil de você estar tirando o jogador, o Instituto Córdoba, e que você poderia rentabilizar, poderia encher seu cofre depois com esse jogador. Muito bem. Então, aí as opções para o gol do Ceará. Quiser acrescentar nomes que tu conheça aí, Minhoca, pode ir botando, viu? Eu É, eu, perguntar para Minhoca antes, inclusive, se você concorda com a indicação de Walter que Cauê fez sim, como o principal. de todos os nomes, assim, antes mesmo até do Ceará confirmar o acesso, e o Ceará tinha a chance do acesso, né, antes de confirmar na última rodada, eu falei, se o Ceará subir, o nome seria o do Walter, mas é um goleiro que vai estar avisado no mercado, obviamente. Tem vários, por exemplo, hoje, eu, como torcedor de São Paulo, eu queria ter o Walter como titular de São Paulo.
Eu prefiro o Walter do que o Rafael. Assim, não tenho nem... Mas tu acha que o São Paulo ia, Minhoca? Eu acho que o São Paulo necessita. No final do ano passado, eu Sim. cheguei a falar, quando o São Paulo foi campeão na Copa do Brasil, tendo o Rafael até como destaque, eu falei, se o São Paulo começar a temporada sem contratar goleiro, até porque o Jandrei, né, é o reserva do Rafael, assim, é um absurdo. E é só ver o que aconteceu na Libertadores, na disputa de pênaltis contra o Botafogo, quanto o Rafael, zero produtivo na disputa de pênaltis. Então, eu acho que o Walter vai ter muito mercado. Por exemplo, o Fortaleza deve negociar o Santos, né? Talvez não deva continuar com o goleiro Santos. Pode ser que o Fortaleza também esteja interessado. O Walter é um bom nome também. Mas eu acho que esse é o melhor dos nomes que o Cauê trouxe. Para mim, o Walter é um goleiro que daria uma ótima qualidade ao gol. Desses nomes, e aí, claro, eu só vi, na verdade, assim, atuando o Walter, o Gabriel e o Rafael Cabral, né? O único que eu não pegaria desses três era o Rafael Cabral. Eu acho que ele vive um momento muito embaixo mesmo. Vem, assim, tendo atuações desastrosas, assim. Aquele goleiro que comete pichotada mesmo, goleiro que entrega, assim. Então, eu não iria no Rafael Cabral desses nomes. Tem um nome que eu cheguei a citar ali quando a gente foi fazer a análise do elenco, né? Que eu até tinha citado, en passant, assim, do Tadeu, que é um goleiro também que já tem uma experiência de Série A e tudo mais. Já até esteve no Ceará, não chegou acho que a jogar especificamente, e vejo também como um bom nome, mas claro, ele já tem muito tempo de Goiás. O Goiás, aliás, tem até uma linhagem muito longa, né, com seus goleiros, Arley e tudo mais. Então, acho que também seria uma boa tentativa, a depender do contexto, até porque ele é muito identificado com o Goiás. O Gabriel eu considero um bom nome, eu não conheço o Daniel Fusato, realmente não consigo, não lembro assim dele nem passando aqui no futebol brasileiro, assim, em algum jogo. E dos internacionais, há uma certa, digamos, desconfiança, sabe, Cauê? Porque no ano passado o Ceará trouxe um goleiro paraguaio, que era de seleção paraguaia, que foi como é o nome do homem, rapaz? O Vilar, né? Acho que era Vilar, se não me engano. Horroroso, um goleiro baixo, um goleiro que tomava gol. Pra você ver o perfil, né? Era baixo, Vilar. O Aguilar, que era um goleiro que levava falta lateral, assim, sabe? Então, muito ruim, muito ruim. Então, assim, até para trazer esse goleiro de fora, tem que ser um goleiro de cascudo mesmo, um goleiro líder, assim, um goleiro com um perfil de liderança. Não pode ser um goleiro qualquer, não. Um goleiro, por exemplo, esse que você citou, de 24 anos, né? O Rolf, Manuel Rolf. Assim, tem que ter um pouco mais de bagagem na minha avaliação, até porque assim, o Ceará vai para um ano de Série A para tentar se manter, e eu acho que a característica desse goleiro, se eu fosse trazer para o Ceará, tem que ser um goleiro mais cascudo, um goleiro que... Um goleiro capitão, né? Um goleiro capitão. Porque assim, goleiro falha, goleiro vai falhar, todos os goleiros falham, entendeu? O Everton falha, o John falha, o João Ricardo falha, né, que foi um dos destaques desse ano. E, assim, um goleiro jovem falhando, isso se torna um problema para administrar, sabe? Porque aí pode perder confiança, aí o jogo seguinte também comete um erro. Então, eu acho que o Ceará precisa muito de um goleiro realmente com bagagem, um goleiro com experiência, e por isso que eu cito que o Walter seria o melhor dos nomes que o Ceará tem a pegar. Outro nome que também chegou a muito torcedor do Ceará especular, Cauê, foi o nome do Ronaldo, o goleiro que está hoje no Atlético Goianiense, né? Que é um outro nome também, com uma certa bagagem e tal, que eu também acho um nome bom. Se o Ceará... Eu acho o nome ok. Assim, de... Não acho absurdo, não acho um goleiro horrível e tal, um goleiro razoável. Muita assim. gente falando de Gatito Fernandes aqui, eu não acho bom, não. Um risco, o Ceará, do jeito que já teve problema com o negócio de lesão de goleiro, ainda Gatito. Essa é a questão. O Gatito tem muito problema físico, né? Ele tá com a idade mais avançada. Eu considero ele até um bom goleiro, assim. Eu acho que ele ainda é um goleiro que pode ajudar. Mas eu acho que você precisa saber conciliar muito do goleiro mais experiente com o goleiro que está com ritmo. Por isso que o Walter acaba se encaixando melhor nesse perfil, né? Porque ele já vinha atuando, é um goleiro que tem uma boa qualidade ali embaixo das traves. Então, não sendo o Walter, talvez eu ficasse... E aí, claro, só do que eu conheço, né? Dessa lista aí de Cauê e Gabriel. Mas bom aqui, Denis. Bom goleiro. Bom. Tá não se machuca. Ele tá falando de goleiro. Pior que Denis, Minhoca conhece muito. Tem vindo. Não, conheço bem. Thiago Couto, por exemplo, outro eu nunca iria atrás. Nunca iria atrás.
Quando o Bracinho Sport, curto. no final do Bracinho ano passado, para o começo desse ano, eu lembro que quando o Sport contratou Kaique França e Thiago Couto, eu falei, ó, o bom goleiro é o Kaique França. Thiago Couto é muito inseguro, pô. É muito inseguro. É um goleiro que, assim, muita gente do São Paulo lamentou, mas é porque ele foi importante no acesso do Juventude, mas não é um goleiro, sabe, assim, com aquela confiança que você espera que um goleiro tem que ter. Então, não tenho nem dúvida É o que eu digo, que... Minhoca. Couto, não sei porquê, e não é porque eu já vi a altura dele, eu tenho a sensação que ele é pequeno. Não sei porquê. Eu tenho Eu acho que ele é sempre essa muito sensação. inseguro. Bola alçada na área, né? Na própria campanha do Juventude, assim, várias jogadas de bola aérea, assim, tem uma incerteza, enfim, eu não gosto muito do Thiago Couto, e aí falando muito do que ele também, quando vestiu a camisa de São Paulo, o Rogério Ceni deu chance para ele, até porque ele tinha uma qualidade com os pés muito Com os boa, pés, né? mas, nossa senhora, eu não acho nada confiável. É. Agora, sobre Vamos lá. Walter, eu Vamos acho que agora talvez para falar. a chance maior, a chance maior de o Ceará e de outros clubes de um dar a menos, vamos dizer assim, tentar captá-lo, pegá-lo, é que como ele passou, por exemplo, um Fortaleza, entre Ceará e Fortaleza, como ele passou muito tempo já da carreira dele na reserva do Cássio, talvez hoje ele dê preferência a um clube no qual ele será titular. Lógico, olhando o salário, né? Então talvez clubes nos quais ele tenha certeza que vai chegar como essa camisa 1. E aí, no caso, pronto, o São Paulo, tu disseste, pô, o São Paulo precisa de goleiro. Mas talvez se o São Paulo fosse atrás dele, ele não olhasse assim, ih, rapaz, posso ser como eu tenho uma chance grande de ser reserva. Não vou já eu com meus 38 anos ir de novo para ser um reserva. Eu acho que ele vai ter, eu acho que ele vai fazer essa conta de na escolha dele. É. Dinheiro, mas vai pensar muito no clube onde eu serei titular, onde eu vou ter, pelo menos de Aconteceu. início de ano, a cadeira cativa como um camisa 1. Chegou a acontecer com o Fortaleza, né? O Fortaleza investiu pesado para ter o Santos. Na teoria, seria o titular, mas João Ricardo Isso, não deu espaço para o cara, Nenhum né? Então, espaço. Nenhum isso. espaço. aí, enfim, né? Aí acontece também. Então eu acho que ele vai brigar muito entre esses times. Eu acho que o Walter vai estar O mais. Walter, eu acho que ele vai ficar na Série A. Eu acho que ele vai ficar na Série A. Vamos agora com o lateral direito, tá? Com a lateral direita, na verdade. Só lembrando, enquanto vai mostrando aí os nomes da lateral direita, goleiro até agora não teve nenhuma especulação, assim. Pelo menos eu não vi nenhuma especulação de goleiro no Ceará, né? Já teve de lateral, já teve de atacante, de meia e tal. Mas goleiro até agora, pelo menos eu não vi nenhum nome surgindo de maneira mais forte. E aí, meu caro Cauê, meio necessitado aí o Ceará, né? E até por conta disso, coloquei alguns nomes ali pensando em opções como reserva também, porque você vai ter que trazer 2, né? Compor, né? Você precisa compor. Então, enquanto tem jogadores que estavam também na lista lá que eu tinha botado do esporte, que é Dieguinho, João Lucas e Hereda, aí eu já acrescentei outros nomes que poderiam brigar para ser titular, mas que talvez fossem reserva no cenário, que é o Marcos Início do Avaí, que fez uma boa Série B pelo Avaí. Rodrigo Soares, que é um lateral ok do Novo Horizontino. Ok, não é nada espetacular, mas também não... Aquele lateral nota 5, 6, que dá conta e já jogou Série A. Já foi titular na Série A com o Atlético Goianiense, com Juventude. Então não seria virgem de elite. E Madison do Atlético Paranaense, que teve um ano ruim até pela lesão que teve, mas é um cara que tem muita experiência e talvez ainda pudesse ajudar. E outro nome, Calegari, que é aquele lateral, volante lateral que foi do Fluminense, está no futebol português. E os outros 2 nomes são estrangeiros. E aí tem toda essa questão que Minhoca já colocou também que o Ceará teve o azar de ter um 2024 onde os estrangeiros, ao contrário do Sport, foram muito mal. Zeca não cabe nessa lista, não. Zeca. Eu não ia, não. Eu acho meio. Eu acho que não aguenta, Nem não. para compor.
Pô, eu acho que é um cara que transmite confiança. Não digo para ser titular, sabe? Mas aí, Celso, só para esclarecer um ponto. O Ceará tá para continuar com o Rafael Ramos, que terminou bem a temporada para o Ceará. E o Rafael Ramos já é visto como a composição do elenco. O Ceará, na verdade, está buscando um lateral titular, né? Um lateral direito titular, tendo ali Rafael Ramos na composição. Ainda não está fechado, mas o Ceará pretende continuar com ele, né, para a temporada 2025. Aí você já mata alguns dessa lista, porque aí realmente você já. E é algo que realmente o Ceará vai terminar fazendo para você não ter que contratar 20 jogadores, né? Então, se você conseguir ter essas reposições dentro de casa, dentro de um cenário financeiro que não te tire, que não te coloque impedimentos de trazer titulares com investimento maior de salário, talvez seja uma equação melhor de ser feita mesmo. E aí, por exemplo, esse lateral, para mim, se fosse para optar em um assim para ser titular, chegasse no titular, esse é Agostinho Santana, é muito bom jogador. Muito bom jogador mesmo, do Defensa. Ele é emprestado do River Plate, é isso? Porque tá... Eu acho que ele é emprestado do River Plate ao Defensa. Ou é o contrário, deixa eu só confirmar. Era por ter tirado o segundo aí. Felipe Loyola, eu já tinha ouvido falar dele. Muito bom jogador. Já tinha, acho que até o nome dele tinha ventilado em algum momento, não sei se futebol cearense ou em outro clube, não estou lembrado, mas o nome dele não é estranho. Ele é chileno. Chileno, Sim. teve passagem de seleção do Chile, ele estava no Chipato e o Independiente pegou. Como o Independiente não vai estar disputando, tipo, o Libertadores já ajuda no degrau de prateleiras que o cara possa renegar para estar disputando Libertadores, né? Então você já consegue ganhar espaço para tentar convencer o cara a ir para uma prateleira de visibilidade do futebol brasileiro. Calma, ele tem a característica de ser um lateral mais agudo, mais defensivo. Mais agudo. Pronto, os dois são agudos. Eu acho que é isso que talvez o Ceará vai tentar compensar, sabe? Trazer um lateral com característica mais ofensiva. Rafael Ramos, ele é um lateral que chega bem, tem um bom cruzamento, mas ele tem uma característica melhor defensiva, apesar de também não ser também um grande defensor. Mas a ideia, pelo menos pelo que os comentários que a gente estava debatendo lá na rádio, lá no jornal, era de que o Ceará vai, se ficar com o Rafael Ramos, traria um lateral direito com característica mais ofensiva, né? Com a característica de mais linha de fundo, de mais proximidade ao ataque. E aí eu acho que talvez o Felipe Loyola se encaixe mais nesse contexto. Se você olha assim, o Madison, né, que é um lateral que eu sempre gostei, sabe? Desde a época do Santos, do Atlético Paranaense, ele tem um jogo aéreo excelente. Assim, faz isso, ele é alto. Muito bom nesse aspecto. Essa questão física dele realmente pode ser um problema, né? Porque também essas últimas temporadas dele já não foram tão boas. O Hereda já foi um nome muito ventilado aqui no futebol cearense, assim, acho que no Fortaleza apareceu esse ano com um certo interesse e tudo mais, mas eu não sei, assim, ainda não é um jogador testado na Série A, né? Na elite do futebol nacional. E não é aquele lateral que sobra na Série B. É um lateral de destaque na Série B. É um lateral que joga bem a Série B. Agora, para uma Série A, eu já fico na dúvida. O Calegari é um jogador que eu acho que, apesar da idade ser muito novo e tal, eu não apostaria num jogador tão jovem assim, a não ser que fosse um jogador... E aí eu vou pegar o caso do Fábio Lima, né, que estava aí no Sport, por exemplo, que não está nem jogando direito lá na Europa, praticamente. Se é um jogador desse voltando para o Brasil para ganhar oportunidade, seria interessante. O Calegari, na época do Fluminense, já não chamava tanta atenção como um lateral. Ele tinha uma qualidade de passe boa e tal, mas não é bem um lateral, pelo menos olhando na necessidade que o Ceará vai ter para a Série A, um time mais brigador, um time mais físico, não vejo o Calegari muito com esse perfil. Gosto do João Lucas, do Juventude. É um jogador, para mim, das 2 temporadas recentes que eu vi dele, para mim, eu gostei da maneira de jogar dele. Acho até que desses nomes que todos foram testados, ou Felipe Loyola ou João Lucas seriam as minhas escolhas. Agostinho, fui só confirmar aqui. O Agostinho Santana, ele foi comprado pelo River, junto ao Defensa. Mas é banco. Ele conviveu com lesão a temporada inteira, velho. Uma série de lesões. E parece que tá lesionado no momento. Ceará tinha o Michel Macedo, ano passado, que era bater um vento se lesionar. Esse aí sofreu com uma série de lesões e realmente
considerado uma grande frustração, né, por conta do valor pago, quase 3 milhões aí. Bom, Aí tem aquela coisa que vai acontecer muito, eu acho que ao longo de cada posição do Ceará, né? Tem sempre a galera que já passou pelo Ceará e, digamos, alguns torcedores citam, né? Como Sim. era o caso do Samuel Xavier, por exemplo, né? Do Fluminense, já na idade mais avançada, talvez não vai ficar no Fluminense. Acho que o Fluminense vai fazer boa parte da limpa do seu elenco, né? E aí também, imaginando aí o Samuel Xavier voltando. É um jogador mais identificado, né? Passou pelo Sport, passou pelo Ceará. Acho que no Ceará, nas duas passagens, conseguiu ir bem nas duas vezes. Mas Aqui a turma nem lembra, esse Minhoca. Aqui a turma nem lembra. Né? E olha que não foi mal não, viu? Foi mal não. Sim. Eu acho que no Nordeste ele foi até bem. Quando saiu do Ceará, ele saiu até em alta. Mas eu apostaria mais no João Lucas, assim, sabe? Um jogador com uma idade boa, sabe? Eu gosto do jogo dele, do que eu vi, né? O próprio Felipe Loyola pode ser uma boa alternativa. É porque estrangeiro sempre tem aquela coisa de adaptação, que é entender como é o futebol brasileiro, entender... Os caras nem têm noção do que é o campeonato ele estava na reserva. Ele virou titular no segundo semestre, inclusive, no Independente. Eu acho um nome interessante. Muito bem. A gente vai com o lateral esquerdo ou com o zagueiro agora, Cauê? Tanto faz aí. Chama na ordem aí que está na tela, então. Vamos com laterais esquerdos. A gente tem aí Matheus Bahia como opção até aqui no nosso Quem Sai Não Quem está Fica. certo ainda, certo? Só para lembrar. Ainda está no processo de negociação com o Bahia, né, o Clube Bahia, vou lembrar, para uma continuidade, né, desse empréstimo aí, enfim, não sei se vai envolver compra e tal, mas em todo caso, o Matheus Bahia ainda não está confirmado para 2025, mas a tendência é que fique. Bem importante, né? Eu considero um jogador que encaixou bem aí, dá uma solidez no setor. Mas vamos, Cauê, com as suas sondagens aí, que é que você fez, trouxe para a gente o levantamento. Pegar laterais que, de alguma forma, fossem viáveis financeiramente aí. Diante já dessa possibilidade de Matheus Bahia retornar a ficar. E fui atrás de laterais que pudesse ser de composição, mas também brigasse para ser titular. Acho que a maioria aí tem grande chance de ser titular ainda na frente do Matheus Bahia. Fernando é um jogador que eu acho muito bom lateral esquerdo. Oscilou algumas vezes entre ser titular e reserva no Atlético Paranaense. Tem os dois Hugos, o do Botafogo e o do Corinthians. O do Botafogo chegou a ser titular mais para ali para o início da temporada, quando só tinha Marçal na concorrência e Marçal se lesionou. Depois que chegaram Alex Telles e Cuiabano, foi para uma fila de quarto e passou a nem ser relacionado. Ou seja, é um cara que vai ter que buscar um lugar para jogar. E eu acho que aí o Ceará é uma boa vitrine, não só para ele, mas para o próprio Botafogo, de colocar esse jogador no mercado para ser visto. Aí Vanderlan do Palmeiras, que é um jogador que teve minutagem no profissional e não vai continuar, não vai permanecer. Guilherme no Romão é um jogador que eu botei muito mais para ser um reserva, até pensando em se Matheus Bahia não continuasse, porque eu acho que se Matheus Bahia permanecer, você tem que trazer um cara para ser titular. Patamar, para tentar no mínimo brigar com ele. Então, Romão seria para ser um reserva. Então, no caso de Matheus Bahia permanecer, eu não descartaria Romão. Como também Biro e outro Guilherme. Agora, Matheus Pereira, que é um cara fazendo uma puta temporada lá no Santa Clara de Portugal, que é tipo um dos times surpresa lá de Portugal, né? Novo. Foi da base do Cruzeiro, um bom lateral esquerdo mesmo, assim, que dá para você apostar. E o outro é Busanello, que foi um lateral esquerdo revelado pela Chapecoense. Demorou um pouco explodir, tá muito bem, só que lá no Malmo da Suécia. Então seria uma outra operação de você trazer um cara que tá lá no futebol sueco. E terminaria sendo um pouco de aposta. Uhum. E aí, entre os estrangeiros, o nome de Montiel, para mim, assim, é disparado. Na verdade, de toda essa lista, eu acho que é o nome melhor. É um cara que tá fazendo uma temporada muito boa no Independiente.
O cara tá na lista mesmo que sendo foi, lateral o que esquerdo. meio que foi convocado à seleção argentina. Eu sei que tem assim, tem a família Montiel, Eu tem acho que um não que que é foi convocado, selecionado, não. mas Acho ele que o é Montiel parente, né? O selecionado, eu acho Montiel, que deve ser primo. É, tô ligado. aquele é mais à frente, eu acho que é um meia, aquele Montiel Tô ligado. convocado. Entendi. Esse é lateral esquerdo e 7 gols com 4 assistências em 2024. É bom. É o único jogador de defesa entre os 10 passes mais decisivos no Campeonato Argentino. Ou seja, é um cara que dá muito volume de jogo, consegue ser muito efetivo. E a mesma linha de raciocínio lá do outro lateral direito. O Independiente não é um clube que vai disputar Sul-Americana, mas não é Libertadores. Então talvez você consiga trazer um cara desse para o futebol brasileiro. Talvez você consiga seduzir um cara desse pelo salário, lógico, e aí com o Independiente tentar fazer alguma organização financeira que faça com que esse jogador venha para o Brasil e aí, para mim, é disparado o melhor. O Meluso também é um bom lateral esquerdo, ofensivo, e que está nesse mercado muito mais periférico, que é o Chipre. Mas é o que acontece muitas vezes. O futebol argentino revela muito jogador e às vezes. E os caras precisam fazer dinheiro porque o país financeiramente está em dificuldade. Então, quando aparece uma oferta minimamente decente, vai. Mas era um cara que. Acho que o Escobar, que estava no Fortaleza, que foi para o Santos, ele estava também num clube bem assim. Era na segunda divisão da Espanha. Ele estava Isso. no. Porra, Era como era até o um nome mesmo? local que é até turístico, assim, lá da Das Espanha. praias, da ilha de Ibiza, o Ibiza. Ibiza. Ibiza, Pronto, isso. ele jogava junto com o goleiro que eu falei, Fusato, com o Daniel no Ibiza, Sim. o ano passado, na segunda divisão da Espanha. Ambos jogavam no Ibiza. E o outro lateral esquerdo é o Espinosa, que já é um lateral paraguaio, que teve algumas convocações para a seleção paraguaia e tal. Já é mais experiente, assim, 27 anos. É um lateral mais equilibrado, vamos dizer assim. Muito bom levantamento, viu, Cauê? Não é fácil, não, encontrar essa quantidade aí de laterais esquerdos com perfis tão distintos, velho. Verdade, muito bom mesmo o levantamento. Eu Vamos lá. confesso. O que é que Rapidinho, você né? acha aí, Minhoca? Por favor, meu irmão. Só em termos de análise ali dos laterais esquerdos, né? Isso. Eu acho que o Vanderlan é um nome que. Só que é muito jovem, né? E aí é um pouco de entender o contexto, porque assim, ele estava no Palmeiras onde ele não tinha nenhuma responsabilidade comparado a outros atletas mais experientes do elenco, assim. E aí, queira ou não, chegando no Ceará, teoricamente com o status titular, teria que assumir assim algumas responsabilidades. O nome do Hugo do Corinthians também, eu acho que em alguns jogos ele conseguiu ir bem. O Hugo do Botafogo não achei assim de maneira tão acentuada. Então, acho que dos nomes... Tem um nome, e aí, só para a gente passar já. O Ceará está querendo, já há um bom tempo, aliás, isso. O Nicolas, lateral esquerdo do América Mineiro. Já tinha tido uma Eu conversa... tinha botado na lista e tirei esse Minhoca, porque eu achei que era um nome assim que, pô, o Ceará não vai atrás, não. Por estar na Série Nesses últimos B. dias apareceu, Cauê, assim, que o Ceará Eu deu gosto. uma conversada e pode também estar fechando com um atleta aí para próximo ano também. É um lateral que eu gosto muito, mas eu até tirei por ser Série B e eu achei que a Série B dele foi ruim. Foi, também Ele, na achei. verdade, ele não conseguiu Ano vencer. passado foi melhor. Ele não conseguiu vencer a disputa com o Marlon, né? Marlon terminou sendo mais lateral do que ele. Mas a Série B dele pelo Grêmio, quando o Grêmio disputou aquela Série B com ele fez uma Série B assim. Ele deu, acho que foram 8 a 9 assistências a gol, pô. Foi algo assim. E já era um jogador que eu gosto desde a época do Atlético Goianiense, mas parece que sempre falta alguma coisa dele. Assim, o próprio jogo, aquele último jogo aí, penúltimo jogo, né, da história de Lisca e tal, foi muita cara dele. Aquele jogador que parece que vai e sempre alguma coisa, mas eu gosto muito dele. Um jogador que... É um jogador que o Ceará já vem monitorando há um bom tempo, assim. Ano passado, se não me engano, foi no retrasado, já era um nome bem especulado aqui no Ceará e pode ser que feche com o Ceará para a próxima ano. Só não traria nesse contexto de Matheus Bahia. Eu traria ele se fosse para ser, tipo, vou trazer 2.
E não é o Matheus Bahia, porque eu acho que ele entra na mesma do Matheus Bahia, de são laterais que precisam de afirmação ainda para Exato. A. Vamos agora com o zagueiro direito, tá? Começando a dupla de zaga, começando com o zagueiro pela direita. Fala pra gente o que é que você E aí, destaca Igor nessa lista. Rabelo seria um nome mais caro, assim, de. Muito como eu coloquei pro esporte, assim. Trazendo um nomezinhos mais caros e que pudesse trazer mais experiência. E outros nomes que mesclam mais dentro do perfil financeiro que talvez o clube consiga bancar. Então, Igor Rabelo partiria desse cara que seria mais caro pelas suas temporadas no Atlético Mineiro e não fica no Atlético Mineiro. E aí vem outros dentro de um patamar que talvez seja mais a realidade do Ceará, que é o Lucas Halter, que é um cara que chegou no Botafogo para compor, mas teve oportunidades e já tinha tido algumas oportunidades lá também no Atlético Paranaense. Bruno Alves, que é um cara já rodado de Série A. Não sei se Minhoca tem tristeza dele por conta da época do São O São Paulo, Paulo. né? Por conta da época do São Paulo. Sinceramente, não me faz ter saudades. Assim, É. não tanto. E outros jogadores com uma experiência maior em idade e que já mostraram na Série A que alguma coisa. Luiz Felipe, lá no Atlético Goianiense, que já tinha jogado no Santos. Daniel Bosa, que fez acho que foi uma boa Série A dele dentro do cenário do Juventude. O Rodrigo, para mim, surpreendeu até. Eu não esperava que o Rodrigo conseguisse, de alguma Também maneira. gostei da Série A dele. Porque foi um cara que tinha poucas Série Bs na carreira, inclusive. Então ele conseguiu fazer uma Série A muito decente para um nível ali do patamar da prateleira do Criciúma. Luan Patrick, que eu tinha colocado lá na lista do esporte, é mais uma oportunidade, é um cara que não jogou neste ano, porque teve problema contratual com o Atlético Paranaense e está saindo de graça lá do clube. Então é um cara, nesse contexto de você tentar seduzi-lo pela oportunidade de ser titular, de ter uma sequência na carreira e, lógico, com um bom salário, porque ele vai querer um contrato mais extenso. E o João Vitor aí do Vitória, que estava no Mirassol, é mais naquela situação de Ceará precisa contratar vários jogadores para a posição ali do lado direito. Então, para mim, eu enxergo como um bom reserva. Um cara para ir com um valor de salário menor. Então, para eu poder trazer um jogador, para eu pagar talvez um zagueiro mais carinho aqui em cima para ser titular, eu tenho que trazer um João Vitor, que para mim é um zagueiro bem ok. Um bom patamar, né? Bom patamar e com E que salário. não vai inchar a folha, né? Não vai inchar. E com salário, tipo, mais baixo do que a média do que se paga na Série A. Quem você aponta aí como sendo da primeira prateleira? Pronto, esse aqui é primeira prateleira e João Vitor seria esse da composição. Veja, Igor Rabelo é aquele cara que ama e odeia. Eu não sou fã de Igor Rabelo, não. Mas eu acho que é um cara que tem a rodagem e a experiência que talvez você precise e forte no jogo aéreo. Muito bom no jogo aéreo. Então, dentro desse contexto, acho que Igor Rabelo, de você, muitas vezes, vai passar por esse cenário de sofrer pressão de times e o Ceará precisar se fechar fora de casa. Então, o Igor Rabelo vai te dar esse poderio do jogo aéreo. Então, para mim, seria o principal nome nesse sentido. Mas aí que a deficiência é bola... porque eu ia falar até assim, eu acho que um jogador que tem essa virtude próxima é o Bosa, por exemplo. O Bosa também tem um bom jogo aéreo. É mais rápido, mais jovem. Isso. E eu acho que tem ainda... Me parece assim, um investimento melhor, né? É porque o Igor Rabelo parece que já tá meio cansado, assim, sabe? É um jogador que parece não tá mais naquele ímpeto. O Bosa não. O Bosa ele já vem num momento mais... Tem sede. Tem mais sede, tem mais vontade e tal. Danilo Bosa também joga de lateral direito. Agora Cauê? Não, acho que aí tem que negociar, viu? Eu acho que o Juventude fechou ano passado. Eu acho que o Juventude comprou... Ele pertencia ao Mirassol, ele começou no Mirassol. Ele subiu, ele veio do Mirassol daquela quarta divisão, lá de trás. Ele fez a remada. Porque eu acho que talvez o Juventude vai querer ficar com ele, assim. Imaginando aí. Ele é aquele jogador que você vai ter que negociar no mercado. Não vai ser fácil, não, porque evoluiu muito. Ele joga de lateral direito também.
É um bom jogador, assim, Jogador versátil. desde o ano gosto. passado, que já ano retrasado. Na verdade, eu Ó, tinha tem um botado ano o de nome dele nas contrato listas de só a mais, Mirassol. tá? Tem só mais um ano de contrato, pelo que eu tô vendo aqui. E tem os 3 estrangeiros aí, que foram os mesmos 3 estrangeiros que eu botei pro esporte. E que Mamana é disparado, assim, tipo, tem River Plate no currículo, era até ano passado o River Plate e tal, foi pro Vélez. Agora, assim, seria o desafio porque o Vélez Uhum. vai para Libertadores, então É. seria um desafio você convencer esse jogador a É vir. titular ele, né? É titular do Então, Vélez. Não, esse Ele, reserva ainda daria eu acho para. que é, aí fica inviável. é, Só se fosse alguém já querendo fazer uma transição mais É imediata difícil. para o futebol É muito brasileiro, difícil. o mercado brasileiro. Acho pouco provável. mas é um Um cara que, assim, time. jogou no Zenit, jogou no Lyon, Não, é um jogador é muito. titular, assim, no futebol argentino, mesmo com a moeda muito forte aqui do Brasil. Aí eu acho que é tentar convencer, mesmo na base do dinheiro mesmo. E aí eu acho que o Ceará Tem não que ser na tem base de tanta bala dinheiro. na agulha para É, pegar é. jogador E os titular, assim. outros dois, Alejandro Maciel, bom zagueiro, muito boa saída de bola. E o outro é um colombiano, esse do São Lourenço, România. Muito bom jogador, joga dos dois lados. Muito bom jogador. Como o São Lourenço está desesperado por dinheiro, talvez seja o mais fácil de você puxar. Muito bem. Vamos agora com o quarto zagueiro, com camisa Quarto 4. zagueiro. Celso é das antigas mesmo. Quarto zagueiro. Quarto zagueiro. Zagueiro Que central e talvez não quarto seja zagueiro. nem Zagueiro mais central e necessário, né, quarto zagueiro. Minhoca? Que Como é? talvez não seja nem mais necessário, né? É, Pois é, né? exatamente. Com a Hoje em contratação dia. aí, eu De Will. fiz, eu fiz Ô, pensando que David Ricardo sai. Deixa, Então, deixa eu até saber contigo, que aí é porque zagueiro realmente eu nunca sei quem é direito e quem é esquerda, assim. Eu sei que alguns são canhotos e tal, mas, por exemplo, um nome também que eu já vi aqui, né, nos esquerdos que ele não apareceu, é do venezuelano que tá no Criciúma, o Wilker. o Wilker. É, não botei o É, Wilker, não. Não esse é um botei o nome Wilker, não. também que apareceu nos últimos Cogitado dias aí aí. do Ceará. E é um E o bom Ceará zagueiro. também É um bom zagueiro. sabe. Convocado, né, vez ou outra pela É. seleção venezuelana. Até E aí eu. porque o cenário do Ceará aí, se não perder David Ricardo, eu acho que está resolvido. Sim, Porque David Ricardo é pela sim. esquerda e o William também é pela É, esquerda. Então, mas a estaria meio que tendência. resolvido. A tendência é perder Até David Ricardo, né? a gente entrevistou semana passada o presidente do Ceará, o João Paulo. Eu fiz até essa pergunta, né? Como é que ia terminar em termos financeiros do Ceará esse ano? Ele falou: não, a gente até tem uma tendência de vendas ainda nesse final de ano, ou seja, devemos ainda ganhar um bom dinheiro. E quando ele falou isso, foi a primeira coisa que eu pensei: Pulga e David Ricardo. É, perde David Ricardo. Aí É. eu não sei se os dois ou se um dos dois e tal, mas eu acho que o David Ricardo pode acabar realmente não continuando para a próxima temporada. Nesse caso, Cauê, então acho que é importante, mais do que passar aqui por esses nomes, é pensar em quem seria desses nomes que teria o perfil mais aproximado para ser o substituto da eventual saída de David Ricardo, né? É, os dois primeiros botei pro esporte também. Então, Os outros aí Imperial, você vem. Que eu acho que são jogadores que Zé ainda Marco. tem lenha pra fogueira para. Aí os outros você vai, Pablo. Aí você vai pensando na experiência, mas com a dificuldade do que ele vem entregando. O Ele Pablo vai é ter que aquele que baixar o jogou no patamar. Flamengo? É isso? Que tá no Botafogo sem jogar. Ah, então da base do Ceará, esse. Aí Ele mesmo, ele já mesmo. conhece E bem. pelo. E eu botei só por conta disso também, Minhoca. Quando eu disse, Ah, ó, pô, a Pablo é de lá, talvez tenha ele questão tá da no Botafogo, é? afinidade. Putz, É, caramba, não sabia não. é. Com aquele puta salário que não vai arrumar ninguém que pague. Então, vai ter que baixar a bolinha dele. Então, pô, ele entrou nessa equação. Base do Ceará, casa, não vai mais arrumar os contratos que ele tinha de antigamente, zagueiro, primeira linha do futebol brasileiro. Ele mesmo já não consegue entregar o que entregava no passado. Algumas temporadas atrás, para mim, ele ainda É, entregava bem, tá? Mas é. realmente nas Então últimas, seria um jogador eu me Mas já animaria. foge pro um risco, pouco mas um do jogador perfil, né? como um cara É, mais experiente. Aí eu botei também de toda essa conta para ser um jogador experiente. Ele e Vitor Hugo. Foram muito nesse sentido de ser dois caras experientes. Se o Ceará ficar com zagueiros muito jovens ou de pouca experiência, que talvez vai ter que ir atrás de alguém que tenha essa característica. Já que o William vai ser a primeira vez ele numa primeira divisão,
Isso. William E do Machado. outro lado, a gente não sabe quem serão os laterais direitos, os zagueiros pelo lado direito. Então, sair tentando dar essa mescla de opções, até por idade, até porque os outros zagueiros que eu vou botando aí são mais jovens também. Caetano do Corinthians, que seria para ser um reserva, não traria Caetano para ser um titular. Uhum. Traria Caetano se fosse antes da. Ou ter uma certeza que, ó, tenho certeza que o William vai ser um titular aqui. É. Como também a mesma coisa de Patrick. Que é Patrick bom e William lembrar, não, né? acho que um zagueiro mais consolidado. Que eu até ia falar, né? O Ceará teve um empréstimo do João Pedro Choca, né? Que Isso. terminou como titular do Ceará. Acho que até a intenção do Ceará é tentar ainda ver com o Corinthians se tem possibilidade de continuar para ele para 2025. Mas eu acho que o Corinthians vai tentar negociá-lo, né? Vai tentar ganhar o dinheiro aí, até porque ele terminou bem a Série B. Enfim, se caso o Ceará consiga, eu acho que é um ganho para você por lado, mas também é aquele zagueiro que você precisa ver, ainda não foi muito testado na Muito Série A. novo, pouquíssima rodagem, até de profissional mesmo. Tem que trazer um titular ali, não tem muito o que fazer. Agora, lógico, na Série A, que às vezes você precisa até de um quinto zagueiro, ele eu acho que entra naquela conta. Um zagueiro É. barato, que já te mostrou algum potencial. Uhum. Então, é aquele cara que não vai te fazer ferida em termos de composição de elenco, financeiramente dizendo. O Ceará teve, né, Cauê, nos últimos anos, muitos zagueiros revelados, assim, né, na base. Assim. O Isso. Jonathan, por exemplo, esse Jonathan. ano, que acabou negociado pelo Marcos Cruzeiro. Vitor, né? Marcos Vitor. Vitor, que foi pro Bahia e tal, assim. Então, eu até acho que essa questão da idade, Cauê, não é bem não é bem um empecilho para o Ceará. O Ceará tem trabalhado muito com os zagueiros jovens. O Lacerda, por exemplo, que até retornou e se lesionou agora, embora eu acho que para 2025 não é bem a opção, assim, o Ceará trabalhou muito nos últimos anos com essa característica de zagueiros, sabe? Com zagueiros mais jovens, acho que pode ser uma possibilidade. Caetano, Patrick aí como uma possibilidade. Embora eu acho que o Alain Pereu seria talvez o zagueiro dessa característica que você mencionou, sabe? O zagueiro com mais bagagem, o zagueiro que já entendeu todo esse contexto assim de Série A. Dos nomes que você listou aí, é o nome que eu mais me agrada. Foi o que eu botei já do primeiro pro Sport pro Ceará. Porque eu acho que dentro desse mercado de ambos, é o que talvez o custo-benefício case melhor, assim, para ambos. E é um cara de. Não é, por exemplo, o Zé Marcos, que é um bom jogador, mas é muito visado no mercado, por ter 26 anos, por ser ainda jovem e valer dinheiro ainda no mercado. Alain Pereu, não. Já vai ser aquele cara que tem alguma experiência, que talvez o mercado não olhe ele com tantas possibilidades e que ele tem que se encaixar ou como reserva de algum time de um potencial maior financeiro, ou tem que se encaixar para ser titular Ceará, Sport. E aí tem os estrangeiros. Agora... E aí tem os estrangeiros. Sim, com os estrangeiros. Que Rasmussen, Rodrigues e Murilo tinha botado também para o Sport. E eu acrescentei para o Ceará Nicolas Hernandes. Esse Nicolas Hernandes jogou tanto no Atlético Paranaense como no Inter. Então já tem essa bagagem de futebol brasileiro. É um colombiano. E Juan Pablo Vargas é do Milionários. É um zagueiro da seleção da Costa Rica. Então tem essa bagagem também internacional. Também tentei pegar, na mesma linha de raciocínio lá de trás, de Pablo e Vitor Hugo, mas caras com mais... talvez mais energia. Esses zagueiros do exterior. Porque imaginando que o Ceará precisasse também desse xerifão. Então, para se vir alguém do exterior, tem que ser alguém que realmente acrescentasse desse essa pegada mais, essa característica mais para o Ceará. Muito bem. Vamos agora ver os primeiros volantes, tá? Cabeças de área que você selecionou. Lembrando que o Ceará vai seguir com o Lourenço. Tá já certo a sequência dele, Minhoca? Sim. O Lourenço vai continuar a próxima temporada. E que é segundo volante, né? Essa isso, primeira aí é primeiro volante. Richardson, por exemplo, foi um jogador que o Ceará já está para... Não sei se foi confirmado, mas o Richardson vai continuar no Ceará para o próximo ano. E aí já é considerado um dos volantes para composição de elenco e tudo mais, e tem uma característica diferente, né? Não é bem aquele volante. É um híbrido, né? Um híbrido, primeiro e segundo. Às vezes consegue fazer o segundo e tal.
mas a ideia mesmo é que os dois sejam mantidos. Tanto o Lourenço já está confirmado, se não me engano, o Richardson, ou está para confirmar, ou já confirmou. Muito bem. Então, vamos lá, Cauê. Destaca para a gente o que você trouxe aí na sua lista para essa posição. Tentei catar até alguns, Celcinho e Minhoca, que tivesse a característica daquele primeiro volante roubador de bola, de alguma maneira. Para você ter, porque sabia que se remanescesse alguém seria Richardson, que é uma linha totalmente diferente, né? É mais um volante que tenta criar. Então aí Peralta, que está no Cruzeiro, que foi um cara que o Cruzeiro apostou muito, trouxe lá do futebol do Paraguaio, por ser esse volante marcador, e não teve tanta minutagem lá. Então, talvez. Não, ele é paraguaio. Ah, tá. Peralta. Então talvez. É porque ele tá no Brasil, né? Agora que eu entendi a bandeirinha. Ele tá no Brasil. Eu botei. Essa primeira é brasileiros, mercado nacional. Entendi. E brasileiros fora. E a segunda é estrangeiros no exterior. Entendi. Então, Peralta, por ser esse cara com essa. E ele é um cara que o Cruzeiro contratou, porque justamente no mercado ele era olhado muito dessa forma, como aquele cara roubador de bola e tal, sem ser grossão. Lucas Cal já é um volante que foi para a Arábia, mas fez 2 Série A's muito boas pelo América Mineiro. É lá de São Paulo, né? De São Paulo. Sim. Cria de São Paulo. Sim. Só que ele na época era zagueiro de São Paulo. Acho que é o cara que dá, além daquele sentido de marcação ali na frente da área, é o cara que tem altura e ajuda muito nessa composição. Às vezes você precisa de um terceiro zagueiro sem ser o zagueiro ali, dar altura ao time. Denilson, jogador jovem, tem muito pulmão ali do Cuiabá, daquelas peças do Cuiabá que dá para pensar. Não é um extra classe, mas é um cara que... Mas eu acho um bom nome. Um bom nome. Que você complementa muito bem ali o time. Sim. E jovem, com muita sede ainda de querer aparecer. Barreto já é aquele... Tem mais idade, mas é aquele cara que... Eu sei. Para ser um reserva, eu acho que é super útil. E foi titular várias vezes no Criciúma deste ano. A Ale já é um outro perfil. Talvez Richardson ficando, já não cabe um Ale. Porque é muito parecido ali com o Richardson. Até pela idade mesmo que... Mas eu acho até que ele é mais lúcido com a bola no pé, assim. Eu prefiro muito dinâmica. Mais ele. Se tivesse... Ele é quase como se fosse um meia, né? Assim, ele pensa ele era muito um bem 10 que recuou. Ele é um 10 que recuou para primeiro volante, pô. Eu lembro de ótimos jogos do Ale, o próprio jogo mesmo, nesse jogo do Castelão. Ele foi um dos mais lúcidos naquele jogo. O jogo da demissão do Guto Ferreira, né? Que teve um debate longo aqui, Cássio e Fred, né? O copo meio cheio, meio vazio. O Ale, por exemplo, jogou muito naquela vitória do América Mineiro sobre o Ceará, em 2021. Eu gosto muito dele. É um cara que, se fosse para você... Mas eu esperava menos idade. Eu confesso que 34 anos me espantou. Pois é. Eu esperava 34 uns 29, anos ali. Porque ele começou a despontar mesmo, assim, aparecer no mercado já com 29 anos, 30 anos lá no Cuiabá. Foi no Cuiabá, inclusive, que ele apareceu mesmo. Aí você vem Yuri Lara, que é mais esse perfil também. Cão de guarda, roubador de bola, como está na segunda divisão do Japão, mas com ótimos números ainda. Seria aquele cara, apesar de toda a identificação que tem com o Vasco, mas é um cara que às vezes é bom você ter aquele roubador de bola no elenco. Rezende vai um pouco ali, apesar do ame ou odeie que existe lá no Bahia, mas é aquele cara que termina sendo aquele volante para o elenco útil. Eu também acho. Bastante útil. Muito útil. Eu acho bem útil. Entra muito. A questão é porque eu acho que o sarrafo no Bahia deu uma aumentada, né? E aí exatamente. Um patinho feio, né? Vira um Pereba dentro porque aí Caio Alexandre, Jean Lucas e tal, aí o cara se torna meio nada. Mas eu acho ele um bom nome. Eu acho ele um bom nome. E sobretudo nesse mercado que o Sport e o Ceará vão estar e vão precisar desses mordedores. Vai ter que ter um volante melhor, de qualificação, de passe e tal. Vai tomar muito amarelo, vai ter muita gente suspensa. Mas vai precisar ter os cãozinhos de guarda, vai precisar ter até os caras que o Ceará já tem o Richardson para tomar esses amarelos. Richardson já e sem ser mordedor, né? E sem ser mordedor. E sem ser mordedor, exatamente.
Aí você tem Cláudio Falcão, que é um cara, um brasileiro tá lá no Farense, Portugal, Esse construiu aí não toda é a aquele do carreira. CRB, não, né? Tava no CRB, não, Não, né? não, não, não. É outro. Esse cara construiu a carreira todinha lá em Portugal. Saiu daqui, eu acho que ele era do Independente de Limeira, lá, o rival da Inter de Limeira. E aí fez a carreira todinha lá em Portugal. E nos últimos 2 anos vem sendo, naqueles times médios para pequeno de Portugal, vem sendo destaque. Fernando Costanza foi um jogador que eu falei também para o esporte. Esse aí tu Era um cara. inventou, né? Esse cara era lateral direito da base do Inventou. Botafogo. Fala a verdade, inventasse. Vou ter que fazer a mesma coisa que eu disse lá de Marcão com o pai aqui, tentando me pegar na mentira e sobrando, que eu já contei aqui. Esse cara, pô, Fernando Constança, era reserva de Massinho no Botafogo, na lateral direita. Massinho que atropelou um casal e tal. Ó, aquela sanga. É, ele era o reserva ali em 2019 do Botafogo. Entrava, teve uma temporada que ele minutou bem, tipo, acho que fez 19 partidas e tal. E no ano seguinte terminou indo para Portugal e seguiu para o futebol russo. No futebol russo, desde o ano passado, no Krylia Sovetov, que é um time de meio tabela para cima, de beliscar, tentar beliscar competições europeias menores ali. Se transformou no volante e é aquele cara que não só rouba muita bola, mas tem um fôlego assim de, tipo, está em todos os momentos do campo. 1,82 m, ambidestro, contrato até 2028. Tá vendo que a turma aposta nele lá? Aí vai que o cara quer um calorzinho em vez do frio. Que é Então, plata. quer plata e sol. Plata, sol e Beach Park. Plata, sol e Beach Park. Enfim. Então, jogador que eu fui vê-lo. Eu tava dizendo na época na hora do programa do esporte, eu fui ver um jogo que tinha o outro time envolvido, aí lembrei que ele tava, que eu já tinha visto ele de lateral direito, aí quando eu vi que esse volante, velho, pegando bem, roubando bola, agressivo, só a porra, eu disse, caramba. Aí eu disse, quando fui pesquisar e puxei a ficha, aquele cara que era lateral direito, porra. Aí pronto, por isso que está aí. Não lembro dele. Não lembro. Vi aqui, era do Botafogo, né? 2019 que ele jogou com mais frequência, pegando essas brechas de Massinho lá. Porra, olha aí. Não lembro. Tudo bem. E os gringos? Rapaz, João Vitor tirando onda, dizendo aqui, pô, ó, abre a live. Na do esporte, eu fui acusado junto com o Cássio de estar rebaixando o esporte e estar fazendo a feira. Só pegar a chuta podre pro esporte. Aí agora. Só tá indicando só lembrando aqui que são dicas, né? Cauê não vai estar lá no Ceará dizendo para. Exatamente. A Drubis que parou de dizer assim: ó, o nome é esse aqui. Não é a certeza, veja, não é a certeza. Erro muito, como eu errei esse ano lá com o cara que eu disse que pô, dá pra compor e tal. Não deu nem pra compor no Ceará, como é Facundo. Facundo Castro. Facundo, né? O Castro, Facundo Castro. Cauê, pô, achava que dava até pra compor. Tem que fazer um programa aqui, quando tiver um programa pro mês, e falar assim, ó, minhas vitórias aqui, ó. Há 3 anos atrás eu falava de fulano de tal aqui, ó. Hoje tá aí, titular, seleção brasileira, aquela coisa. Tem que falar mesmo, pô. Aproveitamento de Cauê é um absurdo, pô. Absurdo o aproveitamento. Não, mas erro também muito, pô. Erra muito. Veja, olheiro erra, treinador erra, presidente do clube erra, tu não vai errar. Exato. Pô, é por exemplo, esse conhecimento, pô. Eu citei muito para Esporte para Ceará, hoje na rádio, falando que vão ter que... Por exemplo, o Mateuzinho, hoje, do Vitória. O Mateuzinho não era jogador de mercado alto. Exato. E o Mateuzinho hoje é muito valorizado. O Ceará pegou agora o William Machado, que nunca jogou uma Série A. Daqui a um ano, se esse cara jogar para caramba na temporada 2025, vai estar valendo para caramba, sabe assim? E o Vitória pegou no barato. O Isso. Vitória pegou o Mateuzinho barato, que é uma das coisas que eu digo. A Série B, quando você cai para a Série B, você tem que montar um time para subir e, ao mesmo tempo, você tem que revelar jogador, porque é tua chance de testar. Sua chance de criar alternativas é lá. E tentar catar jogador barato,
Porque quando tu subir, tu vai subir com a base, que eu acho que é o grande problema do Ceará, que não conseguiu subir com a base. Eu acho que o Sport foi menos um time mal nesse titular sentido. ali, um pouco mais de time titular, É. mas não como esporte. O Sport foi menos mal nesse sentido, mas ambos não conseguiram voltar para uma Série A com muita molecada, com muito jogador barato, que você olha assim, pô, agora eu vou rechear, vou gastar, porque Isso. minha base barata tá aqui. O Sport não conseguiu isso também, não. O Sport tem muito jogador que era caro para a Série B e que não é barato para A. Então o Sport vai ter uma folha que vai ser inchada nesse sentido. Vamos agora para os meias, Cauê. Eu acho que Ainda tinha 3 estrangeiros aí. Ainda tem 3 estrangeiros, que é Rodrigo Alendro, o Oliva, né? Christian Oliva, do Nacional do Uruguai, e o Wilder Vera do Cerro. O Rodrigo Alendro, e aí lembrando, os que estão na lista do Sport também servem para o Ceará, porque eu tentei não ficar repetindo e... Então, o que dá para um, possivelmente vai dar para o outro aí. Aí exatamente. Aí vai ser muito assim, da dependência de quem vai ficar em cada clube, depois das negociações. Cariús vai ser lateral esquerdo, vai ser lateral direito. Mas pode ter certeza que essa lista vai funcionar tanto para Ceará quanto para o Sport. Pode tentar ajudar o Vitória em muitos casos. E tem uns nomes mais audaciosos que cabem no Bahia, que é o primo rico da região, e pro Fortaleza, que é um clube organizado e que passou a ter bala na agulha. Pode se dar o luxo de investir pontualmente, de gastar bastante. Exato. Pontualmente, né? Errando pouco. Rapidinho ainda sobre volantes, né, que o Ceará... Alguns nomes, né? Eu já até vi no chat aí, né, o pessoal falando do Raul, que é da base do Ceará, né? Do Ceará. Mas eu acho que as últimas temporadas dele no Bragantino perdeu muito. Eu achei que ele caiu muito. Eu acho que ele caiu demais. Eu acho que quando ele sai do Ceará, o primeiro ano dele no Bragantino foi até bom, assim, mas eu tenho dúvidas. No Vasco, né? Ele passou no Vasco, eu acho que antes, né, Minhoca? Passou no Vasco, isso. Bem lembrado. Eu tinha esquecido desse detalhe. E que foi bem no Vasco até. E tem o nome do Sobral. A impressão que eu tenho é que Sobral tá no de segundo. Eu botei Sobral aí no de segundo. O Cuiabá, eu acho que vai ficar com o Sobral, sabe? Assim, tem contrato, e eu acho que o Sobral é bem característica ali de um jogador fundamental para uma Série B, sabe? A não ser Se que passar aí, vai aparecer os de segundo volante, Celcinho. E aí vai estar Sobral aí. Vamos lá. Vamos lá. Eu achei que era tudo volante, mesma coisa. Não, eu tentei dar uma diferenciadazinha aí pra... É por isso que foi 4 horas de live pro esporte. Tá vendo aí? Volta aí, pronto. Aí Sobral. É muita gente, meu amigo. Esse homem joga muito futebol manager, só pode. E não joguei. Quer dizer, futebol manager eu joguei. Foi aquele primeiro, né? Foi aquele primeiro da era do computador, né? Ali eu joguei. Não. Ali era L-Foot. L-Foot, pronto. Joguei L-Foot. CM era outra coisa. E depois veio o FM, né? Que era meio que em cima de uma base visual um pouco mais parecida com o FIFA. Mas você jogava ele num campo visto de cima, como se fosse futebol de botão. Os campinhos que a gente tem de acompanhamento em tempo real hoje. Mas vamos lá. Cauê, agora a gente chega naquele meia de transição, segundo volante. O segundo volante. E aí você vai ter de todo tipo, todo valor, né? Sobral, como o Minhoca disse, que é um cara que possivelmente o Cuiabá vai tentar segurar. Botei também para o esporte, nas cabeças assim também. Mas é um cara assim que entrega muita roubada de bola, ajuda demais, é muito formiguinha. Sim. Um cara importante de você ter. As várias funções em campo. Exato. As várias funções em campo. Aí você tem a dupla aí do Juventude, Luiz Oyama e Jadson. Jadson não é nem um cara que eu sou tão fã, não, mas fez uma Série B muito boa. Tem muito bons números de... Se você ver os números de retomada de bola, Jadson é um dos primeiros, pô. Até me assustou, porque ele não era esse jogador tão, vamos dizer, denso, fisicamente dizendo assim. Verdade. Era um jogador mais de classe, assim, até de toque de bola. Um jogador mais
cabeça erguida e tal. Isso. O Oyama, por exemplo, eu acho que ele teve um momento Botafogo de destaque e tal. Não é bem aquele volante regular na minha avaliação. Eu acho que ele oscila mais, assim. Ele, inclusive pro do esporte, foi o que eu tava dizendo lá, que Fred disse, eu gosto até de Oyama. Eu disse, pois é, agora ele para mim é aquela composição de elenco. Eu não traria Oyama para ser como o esporte, da mesma forma que o Ceará precisa de um caminhão de volantes, vai precisar rechear o elenco de volantes, então é aquela opção de você ter um volante ali para ser o reserva. Que é a mesma coisa que eu me botei aí, Juninho do Goiás. É um cara que fez uma Série B muito boa, mas não tem como você contratar esse cara para ser o titular. É aquele cara, ó, eu tenho esse cara aqui para compor o elenco que não vai ser talvez tão caro financeiramente para mim em termos de salário, mas vai ajudar a compor. Eu não vou passar vergonha com esse cara. Esse cara vai O me Juninho do ajudar. América vai continuar jogando? Ou Vai. Agora ele vai? estava fechado com o Goiás e eu não vi ele abandonar o futebol. Ele Não, estava eu para não fechar com sei. o É Goiás. porque eu acho que o homem já tá tão cansado assim, né? Eu Não, achei ele é que pro Goiás. Ele tem que estava ele fechado com o descansar. Goiás e desmentiu o negócio, porque eu acho que quando ele viu que, opa, tem gente querendo, vou barganhar um pouquinho mais. Na Série B, eu acho que ele ainda ajuda bastante. Com o Série A, eu tenho dúvidas. A idade dele pesa muito, né? Mas É um da história recente motorzinho. do América, é o maior jogador, assim. Muito E aí tem identificado. outros nomes, Haldane, que é também aquele cara que joga primeiro e segundo. É o que passou daí, né? Em Pernambuco, né? No Náutico. No Isso. Náutico. E outros dois que estão fora do Brasil, que é Casonati, que estava no Sporting Cristal, bom jogador. E Matheus Dias, que é um volante da base do Inter, que está emprestado lá em Portugal, que é um cara que já tem aquele perfil de volante, primeiro e segundo volante alto. Que você ganha também estatura e força física. E aí você O vai Queiroz aí eu não pegaria nunca. Aí. Acho que é aquela É um coisa. cara mais... Jogou no Corinthians por um tempo, e aí é aquela coisa, né? O CEP pesa, né? O cara faz Sim, 2 partidas boas também. no Corinthians, aí se torna um volantão e tal. Eu confesso E que vale mais Newton, o seu. que foi um cara que foi muito bem no Criciúma. Assim, me surpreender até positivamente com o Newton. Tinha visto pouco dele. É um cara que o Botafogo pegou lá na Jacuipense. Botafogo, na verdade, fez um catado de pegar lá na Jacuipense, que foi Janderson, Newton, Janderson que jogou agora no Vitória, Vitória, Newton, Matheus, que é um zagueiro, que acho que foi o que menos deu certo. E teve um outro que foi bem. Quem foi um outro que foi bem da Jacuipense que o Botafogo pegou? Esqueci, deu um branco agora. Sim, Quem é esse outro jogador? Falasse alguém, Ainda Maioca? Não, eu confesso que eu não consigo lembrar, não. Mas o nome, eu acho que foram 3, 4 jogadores que o Botafogo pinçou Ó, lá da Jacuipense. desses aí fora, né, do Brasil, né? Léo Gil, eu lembro que chegou a enfrentar o Fortaleza, por exemplo. Pelo Vasco, jogando pelo Vasco. Mas chegou, se não me engano, a enfrentar o Fortaleza, quando ele estava no Colo-Colo, quando o Fortaleza jogou também na Libertadores. E achei um volante de extrema dedicação, assim, dentro de campo. Assim. Exatamente. O cara é muito dedicado, assim. E é habilidoso. É um canhoto habilidoso. Eu gosto muito dele. O Alcivar também, eu já tá ouvi bem. falar muito bem dele. Aí tem o Alcivar bom, Tripício. Também Diego Moreno, eu falei até pro Sport, na do Sport. Augustin Cardoso, excelente volante, assim, de qualidade técnica. E aí, esse nome de Ever Banega, vai lembrar, né? É aquele, né? É aquele. Tô botando pelo seguinte, apesar da idade, exatamente. Você vai ver os números do homem. Ele joga. Meu amigo. Aí eu disse, eu não acreditei, não. Eu disse, porra, não acreditei no número do homem, não. Eu disse, porra, 36 anos com esses números. Deixa eu ver se eu deixei aqui anotado. Mas ainda assim. tem uma intensidade, Cauê. Ou é aquele jogador que o time joga para com a bola nos pés, joga com a bola no pé. Ele joga, aí o que eu ia dizer, eu botei de segundo volante, mas joga de 10, entendesse? Entendi. Você pode ter dentro do elenco, se não for caro, ele com aquela fez 32 jogos. E continua jogando, pô. É porque assim, o Ceará sofreu muito esse ano, por exemplo, o caso do Recalde, né? Que você olha. Não é diferente do Recalde. Porque assim, é um jogador técnico. Você sabe que o Recalde é um jogador técnico, mas não tem intensidade, sabe assim? Anda em campo e tal.
Então, eu acho que o Ceará não deveria apostar em jogadores com esse perfil, o primeiro ano desse retorno à Série A. Eu acho que tem que ser jogadores com características de mais intensidade. Por isso que eu acho que Eu o Léo concordo Gil, com o Minhoca. o Eu Léo Gil se concordo com o encaixa Minhoca. mais assim nesse perfil. Não entrei, não anotei aqui. Cadê? Não acho que não anotei, não. O dele, cadê? Ah, anotei. 36 anos. Aí o quinta maior nota. Tudo bem que soft score daquelas. Mas é a quinta maior nota Exato. do campeonato argentino. É a quinta maior nota. Cadê? Significa, no mínimo, que a bola roda muito por ele, né? Primeiro em passes decisivos no campeonato argentino. Aí faz diferença. Somando E essas duas. jogou 31 jogos, né? Já tá 32, porque quando eu mandou ter aí não tem essa atualização. E em 2023, eu acho, que foi o ano anterior que ele estava na Arábia, jogou. Ah, não, esse ano ele jogou 55 jogos, porque ele faz metade pelo News e metade na Arábia Saudita. Ou seja, tá jogando. Tá jogando, entendeu? Ele tem muito 56 jogo. jogos. 56 É muito jogos. jogo. Não Porque tá no aquele Brasil- velho. Porque no Brasil é isso, né? No Brasil é um time jogando Aí abaixo de 50 jogos. mesmo assim, não satisfeito, fui assistir 2 jogos do time, né? Deixa eu assistir, pra não passar vergonha, porque esse eu ia ter que defender, né? Eu sabia que ia ter que defender pela idade, né? Uhum. Assisti e o homem, realmente, velho, lógico, não vai ser aquele cara que vai estar mordendo que nem primeiro volante. Esqueça. Não é o Banega pitbullzinho de antigamente, que tinha, além de ter o passe genial que ele tinha, Eu que era lembro dele, muito eu lembro bom, dele. mas é o cara que é o motor do time, pô. Tudo bem que o Nils é um time muito fraco. Tá lá atrás. Mas é o motor É do o dono time. do time. É o dono do time. A bola passa por ele. É aquele O tempo cara que todo. joga, vamos dizer, que naquele quadradinho ali de 5x5, Uhum. É o cara que dificilmente vai errar um passe, né? mas não erra o passe e acerta cada passe que você fica assim. Você não acredita, não. Agora, é dentro dessa lógica. Se você for trazer, eu tenho que saber que eu vou ter que dosar esse cara. Esse cara, eu não posso contar que esse cara seja o meu titular a temporada inteira. Esse cara eu vou ter que usar um pouco o que o próprio Vasco faz com o Payet. Sim. Escolhe alguns O jogos, Payet. né? Você escolhe, se ele aguentar todos os jogos, massa. Agora, eu tenho que saber que eu vou ter um camisa 10 para jogar, ou um outro segundo volante para jogar. Vários jogos, porque ele não vai aguentar os 90 minutos. Ele não vai aguentar a temporada toda. Agora, quando ele tiver em campo, e se ele tiver quando tiver esse refresco, o homem vai achar a bola. Um homem vai segurar a bola, um homem vai sofrer falta, um homem vai segurar o Só o jogo pra Mineiro vai mim, fazer muito gol. Viu? porque o que o cara fez esse ano ainda lá, com essa idade, foi absurdo, pô. É absurdo, porque assim, justamente é um cara que jogou 2, 3 Copas do Mundo, pô. Sim. Então, assim, e na seleção argentina, pô. Que não é todo mundo que joga na seleção argentina. Então termina sendo Não, o em nível do termos cara muito de acima. peso, eu acho que de todos os nomes aí que você citou, esse é o mais, né, assim, com mais... Do risco, lógico. Maior Se for pra você medalhão, pagar. né? O maior medalhão. Isso, pronto, ótima palavra, Celso. A palavra é O essa maior mesmo. medalhão. Banega, e um medalhão que entrega, né? Não é só o nome, né? No momento ainda joga, ainda entrega. Muito bem. Vamos agora. Aí, João Vitor, só para explicar para João Vitor aqui. João Vitor, sabe por que eu não botei lá no esporte? Porque o esporte já tem seus pesos de jogador nesse sentido. Então não teria como eu botar, encaixar. Pronto, o esporte vai ter o Lucas Lima, que é um cara que na Série A talvez tenha essa dificuldade. Então não tenho como pegar e encaixar ainda um Banega lá na história. Tem que ter um cara com um perfil diferente, seja de ter mais mobilidade, mais velocidade ali pelo meio, ou de ter mais vigor ali no passe, no chute à distância. E isso não quer dizer que se o esporte contratar, se o esporte olhasse alguém do pessoal do esporte, olhasse nos scouts dele e disse, porra, Banega foi muito bem esse ano lá. Pô, vamos contratar? Eu não ia chegar a dizer aqui, eu só ia alertar. Veja, só tem que ver como é que vai dosar. Será que Lucas Lima vai? Pô, você vai ter Tito Ortiz, tá participativo em vários jogos. Todo jogo faz sentido, né? Os dois juntos, será que vai dar para jogar os dois juntos?
Então você vai ter, Circunstancialmente, a gente vai né? fazer essas ponderações. Viu, João Vitor? Para não achar que eu tô empurrando a bomba pro Ceará e tirando do Sport. Eu sou, quero que o Ceará se exploda, rebaixe o Ceará. Vamos lá. Meias. Agora, com os meias, a gente destacou já aqui Lucas Mugni e Recalde, né, como remanescentes, e eu quero que você traga, Cauê, os nomes que você apresenta como indicações para a função. Pronto, o primeiro aí, Davi Terãs. Já seria um jogador que o Ceará não dá para ter. Davi Terãs e Banega. Pronto. Não dá para ter. Porque Terãs é daquele meio sanguessugazinho. Que não, que Eu não dá não gosto. gás, que Essa não... temporada do Fluminense, para mim, é muito nítida que é um jogador que eu não apostaria mais, não, para o futebol brasileiro. Eu não... Eu só botei Minhoca ele porque eu acho que ele tem aquela coisa ainda de um pouco do diferente. Sim, ele tem, o Ele Atlético tem um Paranaense pouco do tem. diferente. Então ele é aquele cara que muitas vezes se tem outros para correr para ele consegue. E como o Ceará tem muito jogador ali operário que deste ano e que vai estar presente no próximo ano, talvez ele encaixasse nesse sentido. Mas eu também não sou dos fãs dele, não. É porque eu acho que dentro daquela Eu cota acompanhei- dos extraordinários que você talvez possa ter, e além disso, é um salário muito acima do patamar. Sim, muito Tá dentro acima. do contexto que eu até falei, ó. Eu, eu, Eu tô eu botando acompanhei pro muita, Ceará e. Sim. eu acompanhei muita live do nosso colega Gabriel Amaral, assim, o Terence foi um dos jogadores que ele mais criticou, assim, né? Junto com o Kennedy e tal, assim, jogadores que era o time na crise e jogadores que não estavam, assim, nem aí, velho, pro contexto que o clube tava passando, assim. Eu não sei, assim, acho que um jogador caro e que no momento vive muito mais do que ele entregou ali no Atlético Paranaense. Não seria bem o nome para gastar esse dinheiro todo para tê-lo, não, na minha avaliação. Aí vem Oscar Romero, que é um cara mais motorzinho, né? Aquele cara É. mais participativo. Já Natan, aquele jogador que talvez te dê uma certa experiência, mas eu também sou daquele. Eu tenho meio que um pezinho atrás ali com o Natan. É o velho caro e não tem mostrado nos últimos anos que esse caro É, dele é de fato é. para pagar, né? Então, Também vou concordo. repetir muito o que eu falei no do esporte. O futebol brasileiro é muito inflacionado nesse mercado local. Uhum. Os caras são muito caros. Então, custo-benefício é muito melhor quando você enxerga os estrangeiros, os que estão fora. Uhum. Então, o que eu disse lá no outro programa, se eu fosse escolher, tipo, albinho de figurinha para trazer, se eu tivesse o poder de escolher dentro das possibilidades financeiras de patamar de Esporte Ceará, provavelmente eu escolhesse os caras que estão fora do país do que os caras que estão no Brasil. Porque os caras que estão fora do país, provavelmente eu trago um cara de potencial semelhante a Terãs, que ganha 800, 900 mil lá, e o cara que está fora ganha 200, 150, talvez 300, Verdade. e vai ter um futebol semelhante, e talvez o cara esteja com mais fome de querer aparecer no cenário brasileiro. Uhum. Mas como tinha que botar os brasileiros também, né? Dos nomes brasileiros, para mim, é o que eu mais gosto aí dessa lista. Sabe? O Shadow é muito aquele jogador. Ele não é um jogador que vai muito além, mas também não fica um jogador muito abaixo do que você. Exato. É um jogador muito aquela nota e ele entrega aquilo. É um jogador útil, Não é decisivo. É um não cara é um relativamente decisivo. extremamente diferenciado, mas um jogador se que botar, se quiser, ele joga de lateral esquerdo, volante, sim, quebra os galhos. Quebra os galhos numa partida. Eu acho que quando ele surge no São Paulo, tinha uma expectativa maior e ele não muito correspondeu. Ele jogava muito na base de São Paulo. Isso. Jogava muito Mas mesmo. eu acho que ele, hoje, com 27 anos, é um jogador com cenário realmente desse A menos, né? Que a gente fala ali a parte de baixo Sim. da série eu acho ele muito interessante. Ele marcou, acho que 11 ele é um gols nessa jogador... temporada, se eu não me engano. Ele é um jogador inteligente, é um jogador que ele tem uma excelente visão de jogo, entende, faz uma boa leitura, tem uma boa bola parada, participa muito ali no último terço também, né? Um jogador que aparece muito pisando na área, né? Pelo meio, pelas pontas,
tem muitas assistências, tem muitos gols. Eu acho um jogador muito interessante. Desses jogadores aí, é um jogador que eu acho que vale o investimento. E financeiramente, em relação a salário, lógico, não estou falando da negociação com o Atlético Goianiense. Em termos de salário, seja algo próximo de um Sim, patamar aceitável realidade, né? para Ceará, Isso, para Sport, exato. entendeu? Ele não Dentro vai dessa para a faixa realidade. dos 600, 700 Não mil. vai. Ele vai estar Tá em entendendo? 200, Vai ser o 300 Natan, né? Aí, O Teranza aí. e Exato. tem Que que você ia ter ter, que e fazer uma tem que ginástica ter financeira. jogador nessa faixa, Cauê, que você confie. Você tem que ter um jogador nessa faixa que você possa olhar e para uma circunstância de jogo e poder ele encaixar em cenários diferentes, não apenas porque ele desempenha funções diferentes, mas como ele faz uma boa leitura de jogo e consegue se adaptar a um cenário específico, sabe? Aí você tem Johan, que é aquele cara que temporada É, vai, temporada vem, você fica naquela. é, Aí Friso já é outro perfil. É um cara que apareceu, mas possivelmente você teria que cara, fazer uma ginástica financeira o para. Friso. Eu queria até falar especificamente do Friso. O Friso jogou contra o Ceará 2 vezes ano passado. Eu olhei o Friso e falei, cara, que jogador inteligente, sabe assim. Só Sim. que ele é o jogador que, ao longo da temporada, você vai criticá-lo. Porque ele não é um Sim. jogador de Ele uma te faz dinâmica. raiva. É, Exato. cara, no Curitiba, ele foi muito perseguido, mas ele ainda foi um dos principais jogadores do Curitiba na temporada. Porque, assim, ele tem uma visão de jogo muito boa. Tu lembra dele no Vitória, Minhoca? Tu lembra dele no Não lembro, Vitória? não lembro. Eu lembro dele quando ele passou pelo Grêmio ali. E Sim. aí ele Na base teve do um Grêmio. momento. É isso. Mas, assim, no ano passado na Tombense, assim, a qualidade, velho, assim, no Isso. jogo, acho que foi no PV esse jogo, era até o Chamusca que tava treinando ele. A maneira como ele soltava a bola, eu falei, cara, que cara inteligente, cara. Ele É. enxerga o jogo O como negócio dele é pouco. falta de intensidade. Eu acho que Isso, ele exatamente. peca E em aí, no intensidade e momento ruim, regularidade. ele é muito alvo. Ele é muito É. alvo no momento ruim. Ele é muito alvo. Porque é aquele cara que termina, que o torcedor olha e diz: cadê ele? Tá se escondendo. Exato. Cadê? O cara não tá se entregando, o cara Cadê tá ele que fazendo tá se pouco escondendo? move, Porque eu exatamente. acho que a posição dele, só que é justamente, às vezes o cara precisa se doar. Se É, ele fosse, se ele voltasse a ser o Friso da época do Vitória, de segundo volante, ele ia voar demais. Só que para ele ser segundo volante, ele precisa se doar. Ele tem que precisa ter mais fazer entrega. algo mais. E aí, Friso é aquele jogador que quer ser o 10. É. Ele não quer ter Até, certas até acho que é mais a responsabilidades. dele, sabe? Até acho que é mais a dele. Porque como ele não é um jogador de muita intensidade, se encaixa mais nesse perfil. Mas se ele Não, entendesse que se ele para a pudesse carreira jogar um pouco mais dele, atrás, eu acho que ele que tinha para a tudo para carreira desenvolver mais. dele, É, ele de seria 8 um, ali, né? um 8, meu É, amigo. Aí ele disse: meu amigo, ó, eu É, dizia não, para ele: um 8 tu vai jogar na turma, viu? Um 8 tu vai jogar na turma aí. Tu vai tá brigar precisando da para ser titular na consultoria aí de turma. carreira. Mas é o cara entender, é o cara saber eu que gostei. Eu gostei da temporada precisa dele ano doar. passado. Eu acho até que o Curitiba fez boas aquisições esse ano, mas o time lá não encaixou, né? Muitos Exato. problemas tiveram. E aí, Freeza é um jogador que hoje é super valorizado. Então, assim, tô botando, porque vai que o Ceará Uhum. tenta algo, tem alguma bala na agulha para algumas peças, e o próprio Friso entenda como um lugar que ele poderia ter maior visibilidade para jogar, porque também é uma conta que alguns jogadores fazem. Não adianta eu ir para um Inter com as possibilidades e ser reserva do reserva. E ficar encostado lá para depois procurar time para eu jogar depois. E às vezes você faz essa conta, né? Além de que alguém vai ter que pagar a Tom Benz, né? O Isso. valor. E não é algo barato, até porque a Tom Benz vai supervalorizar esse valor aí do que já era em relação ao que ele tinha acertado com o Curitiba. E o último nome é um brasileiro que joga na Hungria. Até por coincidência, era da base do Curitiba. A gente estava falando do Curitiba. É um cara que surgiu na base do Curitiba, foi jogar em Portugal e fez a carreira dele lá na Hungria, no Ferencváros, que é um time que, vez por outra, joga campeonatos europeus. E é um cara extremamente habilidoso. Então iria naquela conta, assim, aquele 10 mesmo canhoto. Então iria naquela conta de preciso de uma aposta de um terceiro meio campo ali, que talvez não seja tão caro, talvez me ajude, um custo-benefício, nem ser o salário de Cade Borges, mas é um cara assim muito muito bom assim a qualidade técnica dele. E já para quem tiver a dúvida aí, pô, mas na Aqui é Hungria
Na Hungria, um cara que eu sempre falava que era Marquinhos, que era atacando do Atlético Mineiro, que estava no Ferencváros há 2 anos, hoje é titular lá acho que é do Spartak Moscou, que é um mercado ali do leste europeu, mas apesar de ser Rússia, mas é super valorizado financeiramente. Então, assim, há jogador bom em todo que é lugar. Agora é Catar. Como o Caulito estava no do Goretz na época, pô. Porque às vezes aparece um desses assim. O Ceará tinha em 2022 o Rigonato, por exemplo. Também veio meio nessa ideia de Diego Rigonato, Rigonato. Rigonato. Ah, Diego Rigonato. E, enfim, não vingou. O Fortaleza trouxe esse ano o Luquinhas. não, Luquinha. Quase Não, 8 mas o milhões. Fortaleza foi atrás. Tipo, MSL, tem coisa, cada coisinha boa assim pra você Não, mas é pegar. porque ele até chegou a se destacar na Polônia. O Fortaleza já tinha tentado ele, acho que uns 2 anos antes e tal. E aí o cara veio da MLS, o cara não vingou, aí foi reemprestado agora, foi emprestado pro time da Polônia de novo. E eu acho que você tem que ir muito também nisso, meu, desses mercados mais, tipo, leste europeu, desses Polônia, Hungria. Você tem que ir muito, eu acho que você trazer sem ser aquele cara, tipo, meu amigo, ó, vou trazer pra compor sem gastar o tubo, né? Ó, É, eu não concordo. vou comprar, vou trazer aqui. Porque esse cara pode me render algo. Agora, tu botar a grana Eu, que o eu, Fortaleza botou em Luquinha, pelo amor de Deus, pô. eu confesso que eu tenho um pouquinho de 2 pés atrás, né? Nem um pé atrás, não, assim, com esse mercado europeu. Enfim. Não, dá pra achar algumas coisas, porque, infelizmente, alguns jogadores brasileiros só pensam na grana. Aí os caras estragam a carreira, esse Marquinhos mesmo, que eu sempre falo. Pô, o cara foi titular do Atlético Mineiro, pô, cheio de há uns Eu 3 lembro 4 dele. anos, pô. Ponta esquerda, assim, daquele que driblava todo mundo. Quando eu fui ver, o cara tinha ido pra Bulgária. Depois da Bulgária, foi bem na Bulgária. Aí o Ferencváros comprou. Disse, pô, o cara foi se esconder na Hungria, pô. Aí agora tá voltando de novo pro mercado maior, russo, que não sei se o Spartak tá na Europa League, algumas dessas competições, que agora vai ter alguma visibilidade maior para poder de novo subir. Mas é um cara de potencial gigante, pô. Vamos lá. E aí, deixa eu ver, aí tem os Tudo aí. estrangeiros. Tem os Isso, estrangeiros. os gringos. Barreira, camisa 10 clássico, clássico mesmo. O Juan Fernando Alfaro, aquele cara que faz segundo volante e meia, faz essas duas funções. Só que, pronto, é uma espécie de Mugni, só que mais leve. Mugni Aguenta se 90 tornou aquele minutos? cara muito. Aguenta. Esse aguenta, é um maguinho. Esse aguenta. Então Tabica, é uma pronto. tabicazinha. É uma Porque o Mugni não tabicazinha. aguenta, não. O Mugni não aguenta 90 minutos. Uma tabicazinha. Novo, É, pô. É novo ainda, 25, né? Apesar que Mugni deve ter 31, não era pra estar morto. é. Mas é mais pela característica, né? O Mugni, para É, mim, acho que até terminou em alto no Ceará, mas realmente o é. problema dele é aguentar os 90. Não, Alfaro faz mais intermediária, intermediária. É mais explosivo, tem mais explosão do que Mugni. Thomas Martinez é um meiazinho, camisa 10 daquele tipo argentino mesmo, aqueles que chamam, né, encanche, Os clássicos, né? Os aqueles clássicos cascos. E Aimar, né? é Essa tipo, turma, e né? é é revelado pelo River Plate, então é da escola, né? Da escola. Entendi. Passa pela mesma escola, Maradona e aí vários é, outros, né? jogou no futebol americano e tal, e Galhardo. agora tá há 2 temporadas ele tá no Peru, no Melgar, com excelentes números no Melgar. Seria um daqueles jogadores que você conseguiria trazer por um preço mais em conta. Gonzalo Montes, a mesma coisa do Anchipato, é um chileno do Anchipato, já com 30 anos, mas mesma coisa, aquele cara refinado de bola. E aí tem reforçando para o pessoal do Ceará, a lista que tá lá do esporte, que tem uns 10 nomes lá, serve totalmente para ir. Tem uns jogadores até, eu acho que de porte financeiro maior, inclusive, que dificilmente se você contratar, esse cara vai render, porque são jogadores muito bons assim de qualidade técnica. E eu tentei não pegar muito fora assim das possibilidades. Os camisa 10 tem alguns nomes assim de Faravelli, que é o cara da LDU, que era muito bom na LDU. Marcelino, que estava no Curitiba há pouco Sim, tempo, eu até uns gosto. 2 anos, Eu que é do gosto desse jogador. Lanús. Então, essa lista que estava lá no esporte foi só para não repetir completamente, a gente não ficar até não sei que horas da manhã aqui parado. Que Mas o já é, né? torcedor do Ceará pode. Pois é, torcedor do Ceará pode ir lá. Pra gente não repetir 2 horas e meia, 3 horas e meia de É, live do esporte tanto do Ceará. Isso. vamos pro ataque. Vamos, vamos então
para o setor ofensivo, começando pelos pontas. E aqui o Ceará tem, para mim, o seu melhor setor, né? Com Eric Pulga, Ailon, mais ainda João Vitor, Caio Rafael, Daniel. Garotos da base. Isso. E sabe-se lá, né, qual vai ser o destino, principalmente de Eric Pulga, né? Mas a lista de Cauê está muito generosa. Então vamos a ela. Aí começando com Wellington Rato. Não sei se Minhoca pelo Não, seu lado São Paulino, mas é um não, cara que ele. esse É um aí eu cara não liberaria nunca. Minhoca, Rato, Olha Pulga. aí. Meu amigo, Pensava que. a bola parada desse homem foi Olha, fundamental na Copa do Brasil. Pô. achei um que Minhoca não abre mão. Olha, Tu é lá no louco. São Paulo. O gol que ele fez contra o Corinthians na semifinal do ano passado, até hoje, minha maior alegria com o São Paulo nos anos recentes. Porque esse cara, ele é um jogador, tanto ele como o Everton Galdino, são jogadores com o estilo que o Ceará não tem, que são meias que jogam pela ponta, né? Fazendo aquela que é o que o Sport pronto. Hoje o Sport tem Lucas Lima ali. Então você tem esse jogador que faz a meia e faz a ponta, e ambos canhoto. Então são dois jogadores. Everton Galdino, que estava no Grêmio há pouco tempo, era do mesma geração, vamos dizer assim, de Friso na Tombense, né? Os dois jogaram junto na Tombense. Galdino era o 10, jogava mais centralizado, inclusive na Tombense. E no Grêmio ele passou a jogar com o Renato Gaúcho como um ponta direita, puxando para dentro. E está emprestado ao FC Tóquio. Então talvez ele, para voltar a jogar uma Série A e tendo minutagem, possa ser que ele tope voltar. Gabriel Pereira é outro estilo, já é um ponta direita da época do Corinthians, super habilidoso. Ah, sei. Começou muito bem. Muito bom, achei esse cara muito bom. Muito habilidoso. Muito habilidoso. Peca talvez um pouco nos arremates assim, de gols. A finalização dele não é tão boa. Mas ele é muito bom jogador de 1 a 1. Muito bom jogador. Léo Chu, a torcida do Ceará já conhece aí. Bem. Parece que está meio que disponível pelo Seattle para Gustavo Sauer, que termina sendo o nome nesse momento para quase todo mundo naquela prateleira ali. Joga mais pelo lado direito, mas também faz um meio e por trás. Cleison do Cuiabá, que seria mais um nome daqueles foguinhos caso o Ceará perdesse Pulga, por exemplo. Para ser aquele jogador de você ter... Eu confesso que... Enfim... Não enche muitos olhos. Assim, não é bem um jogador... Acho que às vezes ele tem problema de lesão demais também, assim, é um jogador que não me anima. Mas o Alisson, por exemplo, que você está citando, que é logo o próximo, esse o Ceará tá bem próximo, assim, de fechar. Esse Alisson, Eric e Baia foram 3 jogadores que eu botei, que são aqueles caras que têm um perfil talvez menos caro e que possam agregar na Série A. Talvez não sejam aí estrelas, mas você vai ter aquele cara que é a mesma coisa da conta, né? Eu vou ter 6 atacantes ali. 6, 7 atacantes. Eu vou ter que ter uns caras de 150 mil, de 100, 200. Eu ainda tenho uma certa dúvida no Alisson. Eu acho que ele fez uma temporada excelente no Vila Nova, excelente, mas ele já teve passagens na Série A sem chamar muita atenção. Então eu não sei o quanto ele realmente, para uma Série A, vai conseguir entregar um nível de qualidade de jogo boa, ou se ele é de fato um jogador mais com um perfil de Série B. Então, enfim. Mas ele está bem próximo. Eu gosto muito do nome do Paulo Baia, um jogador que surgiu muito bem esse ano no Goiás. Começo de ano do Paulo Baia, absurdo no Goiás. Ele já tem ido bem, eu acho que foi na Ponte Preta. Ponte Preta, eu acho que também no Operário, ano passado. Foi na Ponte. Ele já tem 2 anos bonzinhos, viu? Esse seria um que eu investiria bem, assim, que eu acho que ele ainda é muito novo, Fernandinho até, Minhoca, que o pessoal tá falando, aí João Vitor tá falando, eu não botei aí... Porque, como sabia que o Ceará estava negociando, eu entendi que estava meio que fechado. Eu não botei, mas era um dos nomes dessa lista final. Tipo, era Alisson, Eric Farias, Paulo Baia e Fernandinho. Mas, assim, o Paulo Baia foi bem determinante para o Ceará, para o acesso, né? O gol dele foi que classificou o Ceará para a Série A. Mas eu vejo ele um jogador com um bom potencial, assim, rápido, difícil de parar, assim, um jogador... Uma característica... Assim, é diferente. O Pulga, ele é mais...
tem mais variação, né? Sabe se desvencilhar melhor da marcação. Mas o Baia, por exemplo, é um jogador que eu vejo mais agudo, sabe? Assim, de finalização muito boa. Né? É uma característica mais objetiva, assim. Eu gosto muito do nome do Paulo Baia. Seria até desses nomes aí que o claro, o Elton Rato para mim é o que eu gosto mais e por mim até continua onde está. Mas o Paulo Baia é um nome que eu acho que o Ceará tem um potencial. Mas eu acho que ele, não sei se ele está valorizando, que ele tá no Goiás, mas ele é do Primavera. É do Primavera, né? A questão é que o Goiás não pagou lá atrás, que era 1 milhão, em junho. Quando ele estava ele tinha dado uma baixa. Ele foi muito bem no Campeonato Goiano e deu uma baixa. E o Goiás se segurou, não vou comprar não. Aí virou... Era 1 milhão para comprar em junho. Não comprou quando virou o ano. Para virar o ano, é o Primavera. Parece que mudou a cláusula e virou 3 milhões. E ainda tá bom. E aí tá bom. É outra conta, né? Pro Goiás... Aí, e a história é outra com o Goiás e pro Ceará, né? Porque uma coisa é o Primavera olhar o Goiás na Série B e o Primavera olhar o Ceará como um sócio na A, né? Que o Primavera pode chegar e, tipo, ó, o preço são 3 milhões. Quer comprar? Não. Mas eu empresto a você com um passe fixado lá em cima e o Ceará ser uma vitrine pro Primavera jogar, vender lá na frente. E o que o Mirassol fez muito bem com o Luiz, como é o nome da com o Luiz, que é do Flamengo hoje em dia, né? Que ficou com percentual ali. Quando São Paulo vendeu, o Mirassol enricou ali, né? Foi. Aí vem a turma de fora, né, Cauê? A turma de fora, e aí tem, assim, eu peguei, nenhum desses que estão aí estão na lista do esporte. Então eu botei para tentar diferenciar mesmo, para ter muitas opções de atacante. Para você mostrar o quanto a sua lista é grande, você dividiu para para quem quiser ver opções, tem muitas aí. Sim. E aí, assim, tem Hector Villalba, é um cara que tem idade, fazedor de gol, Emiliano Rigoni. Rigoni. E aí, também da minha experiência, sim, né? De uma chuva de verão. Uruguaio. Uma chuva de verão. Uruguaio. Emiliano Gomes é outro uruguaio com um estilo mais fazedor de gol, é quase que um segundo atacante. Alexandre Machado, esse cara, por ser do Miramar, um time menor do Uruguai, talvez seja uma opção, é novo ainda, 22 anos, é um cara que estourou há 2 anos. Aí o ano passado meio que freou e se esperava mais, eu acho, no Boston River. Eu achei que estava no Boston River ano passado, não foi tão bem. E esse ano ele voltou com o Miramar, tem ótimos números, é um jogador rápido, aqueles pontinha rápido. Anderson Duarte era uma revelação do futebol uruguaio do ano passado e já foi para o Toluca do México, mas ainda não se firmou, então talvez pudesse um empréstimo para ganhar espaço. Pablo Aranguiz é um 10 que virou ponta daquele dribladorzinho enfesado e que acha muita bola enfiada. Eduardo Belo é da seleção da Venezuela. É muito bom jogador esse Eduardo Belo. Que fez gol contra a seleção brasileira. Foi esse mesmo, que tem um cabelão encaracolado grande, assim, aqueles mullets. Esse cara, há uns 2, 3 anos, eu tinha botado ele na lista e depois eu tirei porque tinha dado uma queda e retomou bem agora no futebol do Equador, lá no Barcelona. Ele era a primeira vez que eu botei dele há uns 2, 3 anos, era do Antiguasta, do Chile. Antiguasta, acho que é Antiguasta. Não, Antofagasta, não é? Antofagasta do Chile, isso mesmo, Antofagasta. E era um jogador já bem promissor ali, com uns 24 anos. E fiquei só reticente porque era venezuelano e tal, mas começou a ganhar mais espaço. E hoje no Barcelona de Guayaquil é um dos caras do time assim mesmo, é um dos bons jogadores. Libertadores, viu? Barcelona de Guayaquil. Aí o Nahuel Barrios é um daqueles pontas meias enfesadinhos argentinos, baixinhos, pô, de encher o saco da defesa. Botei os 2 do São Lourenço, Ivan Leguizamon, né? Que é outro jogador muito bom. E assim, o São Lourenço tá com o Pires na mão. Então tá naquela promoção. Chegar, leva para fechar a conta. Estão muito lascados de dinheiro, então pode-se conseguir uma negociação talvez mais facilitada nesse sentido. E aí, lembrando de novo, para quem achar que a lista não tá tão boa aí lá do esporte tem outros, então pode
vão se complementando. João Vitor. Tá? O João Vitor tá nervoso aqui. João Vitor. Ó, vamos, para finalizar o nervosismo, vamos com os centroavantes agora. Olha, João Vitor, amigo, aí ele já, pronto, vou ter traduzido. Você já saiu da feira e eu tô levando você agora pro Beach Park tudo pago, né? Que não dá pra pagar, né? Que as multas são altas. Mas vamos lá. Vai pau, Saulo companheiro, é mesmo, Mineiro, é pau. Kaique. Há muito tempo eu falo que eu gosto de Saulo Mineiro, mas entendo todas as ressalvas da torcida do Ceará e agora a gente está falando de Série A, então vamos olhar com atenção, Cauê, a função de 9 para compor aí o elenco do Ceará, para integrar o elenco do Ceará. Aí na dureza de também, de novo, achar 9 no Brasil que você garanta e não seja um patamar financeiro alto. Aí, tipo, procurar muito Navarro, que não é um jogador que você crave e não é barato. Aí Vitinho teve seus bons momentos. Então você vai para uma lista aí de tentar achar nomes que podem dar certo. Eu gosto de Léo Ceará, gosto muito de Erisson. Você teria que ir para uma aquisição, provavelmente com a Ponte Preta, e com alguns clubes que têm interesse, e aí eu não sei até que ponto já na Série A daria esse respaldo. O Elvis Moraes já é um cara com mais, vamos dizer assim, tarimba, porque é um cara que jogou Champions League pelo Aston Villa. Então talvez te desse aquele jogador peso Série A. Tipo, chega para ser o titular. Mas que quando foi para o Internacional de Porto Alegre, não deu resultado. Jogou muito mal. Eu tava tentando lembrar onde ele tinha jogado. Jogou ano passado, né, no Inter, né? Jogou muito mal, exato. Jogou muito mal, eu lembro disso. E aí você entra nessa roda aí gigante que vai rodando você tentando ver o que é que encaixa. Rômulo é um centroavante que é do Atlético Paranaense até pouco tempo, é um cara que se tinha muita esperança no Atlético Paranaense, grande, forte, alguma habilidade, demorou a deslanchar e chegou agora no Göztepe da Turquia e tá metendo gol lá, muito bem mesmo, na Turquia, mas seria também numa certa manobra financeira para trazer e também uma aposta. Uhum. E aí você vai para o mercado dos estrangeiros no exterior, que tem alguns nomes que eu acho que são mais certeiros de você tentar trazer. Zampedri, apesar da idade, Fernando Zampedri, apesar da idade, são 4, 5 anos que o cara é artilheiro no campeonato chileno e assim, anos-luz na frente de todo mundo. Assim, é muito gol, pô. É muito gol mesmo. Só que você precisa ter o quê? Um time que jogue para ele, né? Então, será que o Ceará... É o Caio Dantas aí. Vai conseguir montar um time que joga em função de Zampedri? Agora é um cara que, se chegar a bola no pé dele, faz. Não tem erro. Aí Matteo Pellegrino. O cara que tá metendo gol. Tem até um pouco de Zampedri na juventude, assim, porque é um cara mais centroavantão e tal. Mas muito forte. Aquele que recebe, gira e faz. Agora já deve estar... É do Vélez, está emprestado a Platense. E está muito valorizado. Não sei o como seria possível ou não, porque é um cara que está se destacando muito no futebol argentino. Aí tem Ismael Baladoni, está no Necaxa, também talvez seja um mercado mais complicado de você trazer, apesar do Necaxa não ser dos mais ricos. Aí você vem para uns que são, talvez no patamar financeiro mais plausível. Ismael Dias. Esse cara já vem algumas temporadas muito boas, é panamenho. Fez a base dele no Porto de Portugal. Foi bem até no Porto de Portugal, com 20 e poucos anos. E aí começou a rodar em alguns times, quando passou não dá tanto resultado. E aí voltou para jogar no futebol panamenho, meteu muito gol lá. E agora está na Universidade Católica do Equador e fazendo muito gol. É um jogador de qualidade mesmo, da seleção. É o que conta, né? É um jogador da seleção panamenha. Eu acho que ele é titular da seleção panamenha, inclusive, Ismael Dias. Bom jogador. Aí tem Bruno Damiani, que tem se destacando muito no Uruguai. Eu acho que ele é o artilheiro do campeonato uruguaio. Pertence ao Nacional e está emprestado ao Boston River. 22 anos.
tem um perfil um pouco semelhante de Pellegrino, aquele jogador alto, pivôzão, que gira e muito forte na bola aérea. Diego Aguirre já é... Vou pular Diego Duarte para depois voltar nele. Michel Santos também vai nessa mesma toada de Bruno e de Pellegrino, aquele centroavante forte, alto, mais rompedor. Esse ano não foi tão bem no Vélez, perdeu a posição, mas é um cara que geralmente é artilheiro, então talvez fosse a oportunidade de você pegar ele na baixa, sem ser no preço tão alto, para tentar de novo ter esse cara na alta com você. Uhum. Já Diogo Duarte é mais aquele centroavante móvel que joga até de segundo centroavante, seleção de base do Paraguai, e é de um clube não tão poderoso financeiramente, tão nacional. Então talvez você consiga puxá-lo com a dificuldade menor. Matias Cócaro é um argentino que está no Montreal, mas foi muito bem no Belgrano, no futebol argentino. E aí você vem Max Romero, que é outro argentino do Argentino Júnior, os times que, apesar da tradição, não tem tanto poderio financeiro na Argentina, que talvez fosse mais fácil de uma composição financeira, e o Rodrigo Conteiras do Everton, do Chile. Então são jogadores que você pode... são mais adaptáveis financeiramente ao mercado brasileiro. Eu acho que todos aí, Minhoca, são superiores à aposta que foi do uruguaio deste ano. Barcelona. Barcelona. Porque realmente ali era uma aposta muito mais Série B de você tentar o Barcelona até ajudou em algum momento ali na Série B, mas realmente, no geral... Aquela coisa, eu não vou nem duvidar caso queiram ficar, né? Porque acho que a ideia é tentar ficar com uns 14, 15 jogadores do... Mas eu acho que ele era muito perfil Série B mesmo. Até na época, quando eu falei dele, era muito assim, esse cara, porque é muito aquele centroavante operário, aquele centroavante, tipo... Não, ele tinha uma boa presença, um jogo aéreo interessante. De brigar, da bola aérea, de jogo complicado, chuveirinho. Se a gente tivesse que em 2023 aparecer na lista de Cauê, em algum momento. Bom, para a gente fechar aqui a lista de Cauê, vamos trazer um último superchat que entrou aqui no delay, mas João Pedro perguntando se Haldney não valia a pena para o esporte. Cauê, inclusive, trouxe. Né? Trouxe para o Ceará, mas vale para o esporte também. Ceará, mas os dois são parecidos. Falou, cabe para um quanto para outro. A gente vai fechando aqui mais um programa, tá? Eu queria agradecer a todos vocês que seguiram até aqui com a gente, tá? Ao vivo. Agradecer a Cauê, a Minhoca, ao maestro Cássio Zirpoli, Fred Figueiredo, tá? Principalmente a você, Cauê, que teve essa produção gigantesca e sensacional. Parabéns. Tá? Dessa série que a gente vai trazer. Fiquem ligados que teremos outros programas com essa mesma configuração com o Cauê, fazendo esse escrutínio, essa grande curadoria de acordo com o perfil dos clubes que a gente acompanha mais de perto. Se você quiser contribuir em agradecimento aí a esse esforço, deixa aqui o seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal e ajuda a turma a crescer. Um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.